Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma doutrinária, né? Essa noite tão especial, calorosa. E eu convido no momento a nossa expositora da noite, Rita Reis, para sentar e aguardar o momento para iniciar sua bela explanação. Seja muito bem-vinda, Ritinha. Antes de iniciar, eu peço, por gentileza, né, que coloquem o celular no silencioso, né, para não atrapalhar a explanação, não interromper, né, de alguma forma as energias que já se encontram aqui no ambiente, já está todo preparado, todo harmonizado, para que não quebre essa energia. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus por mais essa grande oportunidade, onde estamos juntos para um momento de aprendizagem, de ensinamento, né, onde iremos compartilhar, né, esse momento. Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Com vocês, a expositora da noite, Rita Reis, vai abordar o tema empatia. Será que temos? Eu tenho que conseguir, à vontade. Gente, boa noite. Eu vou dizer a vocês, tem uns 4 a 5 anos que eu não faço palestra, desde quando meu esposo ficou doente. Então, hoje é como se fosse a primeira vez. E eu estou bem nervosa. É como mas se você demorar muito, quando começa a andar, você fica balançando assim, né? Então, eu botei essa pergunta para a gente, mas na realidade eu vou falar hoje de uma coisa que está acontecendo muito conosco. Estão ouvindo? Olha, outra coisa, eu não sou muito acostumada a isso aqui, não, viu? Eu gosto mais de falar assim, mas como tem de ser, então eu vou deitar. Uma coisa que está acontecendo muito, eu acho que nós, como espíritas, já temos de começar a conversar sobre coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. E uma coisa que está acontecendo muito, muito, muito é o feminicídio. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês, que na realidade é conversa mesmo, né? E eu vou fazer um histórico da vida da mulher, vamos dizer assim, um pequeno histórico, bem mais pra cá, né? Porque se eu for falar do princípio, eu vou ficar o dia todo, né? O que acontece? Nós, mulheres, nós temos esse corpo físico de sexo feminino, como Cunha tem um corpo masculino. Mas essa criação desta mulher foi comum. Nós não nascemos desse jeito, só fisicamente. Mas tudo que nós adquirimos foi através do quê? Alguém passando pra gente, não é isso? E se nós analisarmos, o que foi passado para a mulher? Submissão, né? Dizer sempre sim, senhor, porque nós vivemos desde a era de Eva, vamos dizer assim, no patriarcado, no machismo. Né? Então, nós fomos criados o quê? A gente pode fazer a diferença o quê? O que nós aprendemos quando somos crianças? A balé, a piano. Né? Por que o piano? Porque é um instrumento pesado que você não sai na rua. Mas pergunte, o que os meninos aprendiam? Tambor, flauta, porque ele podia sair com esse instrumento para a rua. Então a mulher foi moldada para ser criada para casa, para tomar conta de filho, para casar e dizer amém ao marido, para cuidar da casa, não é verdade? E com esse passar do tempo, nós percebemos, fora que o quê? Sempre a mulher estava abaixo. Por que você
cuidar da casa, você cuidar de filho, não é nada demais. É uma coisa maravilhosa, dá muito trabalho. Mas, além disso, o que vinha nesse conteúdo é que a mulher não tinha a inteligência e a sabedoria de sair para a rua para trabalhar. Isso nós fomos passando isso, passando, e hoje nós estamos num processo em que, em vez de a mulher, apesar de todo esse processo da educação de sair na rua, nós ainda somos aquele ser inferior perante ao homem, perante a sociedade em geral, perante a mulher também, que tem muitas mulheres que acham isso, né? Então, vou fazer um pequeno histórico aqui, né? Vocês acham que nós começamos a ter direito a votar em que ano? Será que nós conseguimos votar na mesma época que os homens? Será? Não, né? Então, nós começamos a ter esse direito em 1902. E, para ser obrigatório, foi em 1946 que a mulher começou a votar. O que é isso? A mulher começou a ter o quê? O poder de decidir quem vai comandar o país. E o que aconteceu com isso? Vocês sabem quando foi que a mulher começou a ter direito a ir na escola? Quem sabe aí? 1872. Ó, pertinho. Outro dia, né? Outro dia que nós fomos para a escola, entrar na faculdade, 1879. Olha a nossa caminhada o homem estava lá em cima, vamos dizer assim, né? Lá em cima, no processo de quê? De estudo, de educação, de liberdade, e a gente estava aqui, ó, caminhando, o controle, né? E nós estávamos da onde? Ainda aprendendo a ler, ter direito a ir para um colégio, que é um direito, a educação é um direito de todos nós, como a liberdade é direito de todos nós. E aí o que aconteceu para a faculdade esse tempo? E vem cá, como foi que a mulher teve direito para sair na rua para trabalhar? Sem a permissão do homem. Porque para você sair para trabalhar na rua, o homem tinha de dizer se você podia ou não. E aí? Mulher minha não trabalha. Porque ia ficar submissa o tempo todo, né, meu amor? Em 1963, que nós tivemos o direito, né? Que isso é direito, não é? Mas que o homem deu o aval, não, você pode sair. E escolhia o trabalho. Tanto é que, se a gente prestar atenção, o que a mulher ensinava? Ensinava as crianças, o magistério era quem? Todo praticamente feito de mulheres. Porque era uma coisa simples, é uma coisa delicada, vamos dizer assim, que não é delicado, porque ele sabe que ensina, não é essa, né? Os meninos não são essa coisa toda. Mas era como você educar. Se você em casa, você vive educando, você quando saía para ensinar, é o quê? Educar também, né? Então você lidava com a mesma coisa que você fazia em casa. E aí o que foi que aconteceu? Nós começamos a perceber que nós não éramos malucas, nós éramos inteligentes, tínhamos e temos os mesmos direitos que o homem. E aí começou a ter o quê? O que muita gente, que tem o nome de as feministas, né? Por que vocês acham do feminismo? Diga aí, que eu queria mais um bate-papo, não queria ficar falando não. Diga aí, minha gente. Domingo mesmo, meu filho estava falando assim, eu acho engraçado, a mulher tem os mesmos direitos que os homens, mas chega em certos momentos, em certos lugares, pode não ser a mulher que escolheu isso de acontecer, mas acontece o quê? Ele estava trabalhando na limpeza, aí ele disse que o container de lixo para colocar para fora, aí um dia um rapaz faltou, um amigo dele, aí o homem disse assim, você vai votar? E ele disse, sim, por que eu só? E as meninas que estão aí também? Elas não são da limpeza também? Por que elas não podem botar o lixo para fora? Aí ele disse assim, por que direitos iguais e nessa hora de pegar o peso não temos direitos iguais? Aí ficou debatendo sobre isso, né? Que tem coisas que não bota a mulher para fazer, ela está na mesma profissão.
auxiliar de limpeza. Mas os sacos de lixo, elas não jogavam, era eles. Aí ele questionando isso, né? A gente ficou debatendo sobre esse assunto. Sim, mas vamos prestar atenção aí. Isso tudo bem, o saco de lixo, Né? não sei o cara que tinha no lixo. Não, os sacos de lixo do hospital é imensos. Grandes, Então, entendeu? nós Pesados. precisamos prestar atenção nessa igualdade. Aí ele falou de Porque outras coisas também, existe uma dessa diferença desigualdade. entre a força masculina e a feminina. Então eu posso estar aqui fazendo a limpeza, uma faxina, mas vamos dizer que tem uma coisa pesada, por exemplo, essa mesa. Eu posso chamar a Cunha, posso chamar outras pessoas, ou para pegar, ou eu e ele pegar, porque eu sozinha não vou conseguir, pela minha força com o corpo feminino. A gente tem que prestar atenção. E os homens gostam de colocar isso para dizer, querem esse direito, mas na hora disso, e se for assim também a gente pode botar a mão aqui, ó. Eu sou médica, eu sou médica igual a ele, porque eu ganho menos do que ele. E aí, como é que fica? Então, tudo isso é pra gente começar a fazer uma reflexão, gente. E o feminismo, muitas pessoas dizem que é mimimi, que as mulheres querem brigar com os homens. Não, nós queremos caminhar juntos. Nós não queremos que ficar de mal com o homem, brigar com o homem, tirar o cargo dele, tirar as obrigações dele, os deveres, né? E os direitos. Nós não queremos isso. Queremos o quê? O respeito. Que a gente compartilhe tudo. Assim, ó. Como no casamento. O que é você casar? É unir. Compartilhar, né? Se eu lavo um prato, se eu trabalho, eu lavo um prato, meu marido pode ali jogar o lixo fora, vamos dar um exemplo, né? Se eu vou fazer a papinha do bebê, meu marido pode tomar conta do bebê, ou vice-versa, ele faz a papinha, eu tomo conta. Isso é o quê? Caminhar junto. E nós estamos caminhando junto? Nunca caminhamos junto com os homens, gente. O movimento do feminismo é deturpado, sabe? É deturpado inclusive por algumas feministas. Inclusive pelas mulheres. Porque o que é que eu entendo de feminismo? É a mulher ter o seu poder de escolha. Ela ter o poder de escolher, ela poder escolher. Se ela quer trabalhar fora, ela trabalha fora, exercendo as funções pelas quais ela estudou, ganhando o equivalente que os homens ganham, ou seja, respeito para trabalhar fora. Mas se ela não quiser também, ela pode ficar em casa, contanto que isso seja uma escolha dela. Contanto que isso seja escolha dela, e tá tudo bem. Sabe? Respeitar essas escolhas, tá tudo bem. Agora, essa questão de, por que a mulher não carrega o negócio? A gente tem que entender também que somos biologicamente diferentes. Quando eu tô com dificuldade de abrir um pote em casa, marido, abre aqui, não tô conseguindo. Eu tô esfolando a mão aqui, não tô conseguindo. Não é mais uma fácil humilhação, não é fazer. nada demais. E, gente, tá tudo bem, sabe? E tem funções também que as mulheres são mais delicadas para fazer, e tá tudo bem. A questão é andar lado a lado, um respeitando o outro, nas suas particularidades, nas suas diferenças e com respeito. É esse respeito que as mulheres estão em busca. É desse respeito que as mulheres estão em busca. Aí eu fico tímida, não, eu sou tímida. É desse respeito que as mulheres estão em busca, entende? E caminhar lado a lado. Tira isso daqui. Tá chegando. Tá chegando, mas ainda não chegou. E é isso, não é briga, não é uma guerra dos sexos. É isso que está sendo deturpado. Não é que eu posso mais do que você, eu posso mais do que não é isso. É o homem e a mulher darem as mãos, andarem lado a lado, um respeitando o outro, nas suas particularidades e diferenças. E graças a Deus nós somos diferentes. Com certeza, senão não teria graça. Só dá pra gente conversar assim. A caminhada é longa. Então, isso que ela falou é uma verdade. Então, o feminismo não é essa briga. Apesar que, olha, tudo, minha gente, a gente tem que fazer uma comparação. Tem feminista que é radical. Aí já é da pessoa. Mas o movimento, é isso que ela acabou de falar. É andar lado a lado, é o respeito. Pronto, é o respeito. Teve isso, acabou. Então você vê esse processo todo. E a gente fala do feminismo, muita gente fala, mas hoje nós estamos aqui como mulher, saindo, escolhendo uma profissão. Algumas não, né? Mas a maioria já faz isso.
escolhendo uma religião por causa dessas criaturas, desse movimento mimimi, que muita gente fala, né? Não é mimimi. Então, a gente pode ver que o quê? Como foi que surgiu também essas leis? Porque a matança de mulher, vamos dizer assim, já existia há muito tempo. E, em geral, né? Isso começou mesmo esse movimento com a morte de Angela Davis. Todo mundo lembra desse caso, né? Nos anos 70. Que... Não lembra? Não sei, talvez eu tenha nascido, não sei. Mas nos anos 70 eu não quem falou aí? O assassino, né? O marido. Mas eu já ouvi falar. Ele o quê? E ele deu 4 tiros nela. E o que aconteceu? Ele foi condenado? Não, ele foi inocente, ele foi inocentado. Ele só pegou, isso na primeira instância. Ele só foi preso depois por causa desse movimento dessas mulheres corajosas que botou, como a gente fala no popular, boca no trombone, e aí a justiça se encolheu, e aí ele pegou 15 anos, que esses 15 anos vão tirar a metade, ou mais da metade, e ele saiu, né? Teve também essa Cláudia Leci, né? Que também foi um companheiro, foi em 1977, que ela também foi assassinada por um companheiro. Ela foi enforcada, depois ela foi queimada. Ele foi condenado? O que vocês acham? Não. Sabe, ele pegou 2 anos. Sabe por que ele pegou 2 anos? Ocultação de cadáver. Quer dizer, isso era mais importante do que a vida de uma mulher, da vida de um ser humano. Então, o julgamento não foi porque ele matou ela com crueldade, foi porque ele escondeu o corpo dela. É porque naquela época ainda tinha aquela barbaridade, né, de dizer que era para lavar a honra. A honra se lava com respeito. E aí, quando surgiu essas coisas, aí as mulheres começam, como alguns homens também, né? A gente sabe que tem muitos homens que ajudam nesse processo do feminismo, né? Saiu na rua e começou a protestar sobre isso, então a justiça foi voltando, né? Esse tipo de coisa. E aí, naquele tempo, nós tínhamos uma frase muito legal, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E isso ficou por muito tempo. Não, tá brigando, essa problema entre eles dois, marido e mulher não se mete a colher. Ô Rita, uma vez eu vi uma psicóloga, falando sobre isso, né? Dizendo que a gente muitas vezes leva pela questão somente de que o envolvimento, não se envolver, né? Não vamos se envolver não, porque eles se resolvem. Mas muitas pessoas dizem isso porque estão acostumadas a verem as brigas e as retomadas. Então, independente da coisa, por quê? Porque a mulher apanha do marido, a mulher é humilhada, a mulher é oprimida, e ela sai desse relacionamento e depois ela volta. Então, o psicólogo falou também nesse sentido. E muita gente, né, se envolve, mas quando vê que a escolha da mulher é continuar no papel, né, que ela, como Juliana falou, ser feminista é escolher o seu caminho, mas tem que saber separar feminismo de burrice. Mas aí existe, hoje os psicólogos já falam que aí essa pergunta eu ia fazer. Se a mulher passa esse processo, por que muitas continuam nesse relacionamento? O que vocês acham? Já que Tânia pegou isso, eu já vou falar isso antes. Meu filho fica revoltado com isso. Ele diz assim, eu não entendo porque essas mulheres continuam vendo tudo que está acontecendo e continuam insistindo. Ele contava até de umas primas que ela via que o relacionamento com o namorado era abusivo, comentava com ele que era abusivo e continuava com ele. Aí ele disse assim, se é abusivo, por que você não termina com ele? Porque eu gosto dele. Aí ele disse assim, eu não entendo isso, eu não entendo. Aí a Pan continua lá. Aí eu disse, mas Rafael, como a gente já vê em filmes, de novela, de livro, de algumas coisas, a gente vê mais ou menos como deve ser na realidade. Que eles são tão dependentes. Não, eles têm uma palavra para eles. O homem é tão persuasivo, manipulador, que consegue convencer elas e elas continuam.
O negócio, viu, Josa? Não é porque ela gosta dele, não. Ela gosta de apanhar. Tanto é que essa prima dele terminou uma vez, veio pra minha casa, passou uma semana, depois voltou. Quando a gente pensava que ela tinha desistido mesmo dele, ficou grávida. Aí perdeu o bebê, ficou grávida de novo, e agora ela tem dois filhos com ele. Muitas mulheres não têm pra onde ir, se separam, tem dependência financeira, não tem Psicológica, dependência psicológica, dependência emocional. Isso. Sabe? É um conjunto de tanta coisa envolvida. É um conjunto mesmo de É. várias coisas. E esse, o psicológico, o emocional, é um dos que pesa mais. A gente pensa que a mulher fica com o homem que bate por causa do filho. Não. Isso é uma pesquisa da polícia, não, elas não ficam. O que elas têm mais medo, sabe o que é? Quando denunciar eles, como a lei, que é uma lei muito importante, essa Maria da Penha, mas a justiça não condiz com o que a lei A fala, mulher né? tem medo de retaliação. Aí, se ela volta, e aí esse cara vai o quê? Então, o maior medo é esse, do cara se vingar dela porque ela deu queixa. E a maioria das vezes o que É o que acontece. acontece. Aí depois vem o filho, depois vem a parte social, que ela não tem trabalho, que ele tirou ela do emprego. Porque fala, não, meu amor, então preste atenção vocês. Apesar que aqui já está mais, mas vamos prestar atenção nas outras mulheres. Quando você arranja um cara que começa, não, meu amor, tá aqui na casa de sua família, essa amiga sua não é legal, corra dele, viu? Porque ele tá fazendo aquele campinho, para tirar você de todo esse pessoal que vai te ajudar para ele ser o quê? Para ele poder comandar vocês. São os narcisistas, né? Também. Também. E eles fazem como, assim, tendo uma certeza que ele está certo e que ele tem direito a fazer isto. Que o pior é isso, eles se acham no direito de fazer isso. E aí eles tiveram o quê? Depois desse lance dessas duas mulheres e outros que tiveram, mas essa que eu falei foi o auge, né? Que começaram a perceber que estava havendo uma matança de mulheres, vamos dizer assim. Aí começaram a ir para a rua. E aí começou a ter nas faculdades conversas sobre isso. Que hoje nós já temos um projeto, ou as escolas, que já tem a Lei Maria da Penha lá dentro. Tinha Ronda, De né? primário. Tinha Ronda Maria da Penha. Para começar a conversar sobre essa criançada, os direitos e os deveres, tanto das meninas, a gente está falando mais dos meninos em relação ao sexo feminino. Não? E aí, com toda essa confusão, aí surgiu a Delegacia da Defesa da Mulher, nos anos 70. Mas sabe essa delegacia? As pessoas não tinham. Nos anos 80. Não, essa foi em 70. Ainda não estamos nos 70. Não é a Lei Maria da Penha? É a Lei Não, Maria estou da Penha. falando é a Delegacia de Proteção à Mulher. É. Nos anos No 80. que eu li tinha 70, mas Vamos lá. 70, 80, nesse meio, É. vamos brigar. Aí o que aconteceu? Mas só que essas delegacias, elas não tomaram curso, não tinham preparo para atender a mulher. E quando a mulher chegava lá, o que acontecia? Às vezes era utilizada. Era homem que atendia e eles faziam o quê? Eles achavam que o quê? Perguntava lá o que foi que você fez. Né? Era que eles jogavam a culpa da mulher apanhar ou ser maltratada para ela. Que motivo você deu? Mas até hoje, viu? Não, até hoje tem, com certeza. Mas naquela época era pior, porque hoje já tem a delegacia da mulher, é mais mulheres atendendo e que já está tendo um preparo, né? E mulheres que vão lá dar queixas porque foram abusadas, então, que roupa você está usando? Tipo, a culpa foi Tem sua. razão. Por que você estava naquele lugar, aquele horário? Né? Então, A tudo culpa é da isso. vítima. Porque eles querem tirar o quê? Aquele lance que isso é o quê? É machismo, que isso não é machismo, não. Tem gente que diz assim, e mulheres, que acontecem de ter os chumbos, assim, mas o que ela estava fazendo esse horário na rua? Direito dela, ela pode ficar na rua do jeito que quiser.
O horário que quiser. O horário que quiser. Você pode até não gostar, não achar legal, você pode não gostar da roupa que ela tá, mas isso não dá o direito de nenhum homem achar que pode fazer o que quer. E isso vem muito de mulheres que falam assim, né? De quando acontece certas Eu já ouvi coisas. mulher falar. Eu já ouvi muitas e aí eu toco logo. Na hora eu dou uma cortada, sinceramente. Aí, com todo esse processo, então veio o quê? A Lei Maria da Penha. E essa Lei Maria da Penha, gente, ela é uma das melhores leis do mundo em defesa da mulher. E por que uma lei, uma das melhores do mundo, nós estamos desse jeito ainda? Eles não têm medo. Você vê que aquele coronel, né, que matou o policial, ele policial, era policial, ele tem medo, acha que vai ficar impune, porque tem muitas brechas, e aí a impunidade ainda, nesse caso. Matam, chega lá, sai na mesma hora, sai na custódia e pronto, vai embora. Por causa Então, de uma não posso justiça. matar, não vai dar em nada mesmo. Se não vai dar em nada, porque ainda existe aquele lance, né, do nível, Poder, né, do poder. Porque o homem faz isso tudo porque ele se acha no poder, ele sabe que ele faz e nada vai acontecer com ele. No máximo vai dar na delegacia, ficar preso alguns dias e pronto. E quem sofreu, quem desencarnou, foi a mulher, né? Então, gente, aí o que é que a gente vai ver? Com essa delegacia, teve esse processo todo, aí, por que assim? Bom espírito. Então certo assim. Por que surgiu essa Lei Maria da Penha? Quem sabe me dizer? É porque Maria Maria da da Penha, ela foi espancada, né? Quase morta pelo marido, né? Ele ficou impune um determinado tempo, ficou preso. E aí, baseado nisso aí, criou-se uma lei, colocou o nome dela. E essa lei foi porque ela batalhou, não foi porque Não, ela morreu, então vamos fazer uma lei com o nome dela. Não. Ela batalhou, depois que ela teve todo esse processo de ficou paraplégica, ela começou a correr atrás e aí surgiu essa lei, Maria da Penha, que é, como eu falei, uma das melhores leis em favor da mulher no mundo. Agora a gente sabe que apesar de ser uma das melhores do mundo, dá brecha, né? Eles sempre encontram uma brecha. E aí com essa lei Maria da Penha surgiu outras leis, né? A lei do minuto seguinte, quem sabe dizer o que significa essa lei? O minuto seguinte é com relação ao aborto ou Não. ao estupro? Isso. E ele pode tomar, né, o medicamento, é dado, né, publicamente o medicamento logo após o Você tem que ser, vamos dizer, socorrida, a mulher tem que ser socorrida logo, para ir no posto, né, que aí vai ser público, e ela recebe todo o amparo. Isso está escrito na lei. Se você, mulheres que já têm um nível melhor, consegue tudo isso. Mas vamos falar da maioria. Não é desfazendo das mulheres, mas na periferia, onde você não conseguiu estudar pela pobreza, nas zonas, né, de fazenda, essas coisas que são distantes, ela nem conhece que existe essa lei. Porque essa lei, esses direitos que a mulher tem, quem é que vai ficar divulgando? Quem? Nós, gente, nós temos como mulher, que acreditamos que nós temos poder, temos de começar a mudar nosso perfil em relação a isso. Quando fala da mulher que voltou várias vezes com aquele cara, a gente não tem de julgar essa mulher. Mesmo que a gente fique com raiva, assim, rapaz, poxa. Mas quando ela chegar, gente, vamos acolher, vamos ouvir. Nós vamos chegar para ela e dizer, eu não te falei, ele não prestava. Quer dizer, isso a mulher fica mais coitada, né, dizendo, pô, eu sou burra mesmo. Então, quando acontecer alguma coisa, ela não vai ter coragem de chegar a mim para falar. Ela vai dizer, pô, então vai dizer, não, mas se ela já me disse em outras horas, você não está vendo? O que ela vai me dizer agora? Então a mulher começa a se calar. E isso acontece muito na família, a própria família, de não dar o apoio.
muitas pessoas perguntam, sim, por que ele te bateu? Não tem que me perguntar isso, gente. Ela pode ter feito a pior coisa do mundo. Separa. Mas não tem direito de bater, mas muitas pessoas... Não tem mesmo. Agora tem outra coisa. Às vezes acontece isso com a mulher, aí a família vai, principalmente a família, vai lá, colhe, dá, ela pega depois, volta, aí quando volta, aí a família diz assim, eu não te avisei, não é essa a resposta. Ou não é essa a pergunta. Não é essa, porque naquele momento a gente não sabe, é como você falou, no psicológico. A gente não sabe o que era que aquela mulher sentia, como é que ela estava. E a escolha. Porque ele tratou ela para ela chegar a ficar nesse nível. E a escolha dela não somos nós que vamos julgar. Porque a mulher se desvaloriza tanto, não é que o homem consegue desvalorizar tanto que ela se acha, vou usar um exemplo vulgar, um pano de chão. Ela se acha aquela pessoa que ela nunca vai conseguir nada sem aquele cara que maltrata ela. Chega a ponto dela assumir, ela própria assumir a culpa. Culpa. Ela se acha culpada porque está sendo maltratada. Esse é um dos maiores absurdos. E o que é isso? É um processo de botar na cabeça da mulher que ela não vale nada, ela não vale nada. Se ele não estiver de junto, coitada dela. Não serve pra nada. E aí, eu vou botando. Aí os psicólogos, até algumas delegadas que estão agora nesse processo, ela fala, gente, nós estamos aqui, toda vez que a mulher vem, a gente conversa com ela, mas nunca dizendo a ela, eu não te disse, você gosta de apanhar. Você não sabe que ele não vale nada? Não. Fica valorizando ela, conversando com ela de outras coisas. Tipo assim, você não acha que você pode trabalhar? Então, botando ela pra cima. Botando ela pra cima. Ela aí sai, daqui a pouco, ela dizendo, a gente pensa que ela foi embora. Daqui a pouco ela volta de novo, que ela voltou pro cara, o cara bateu. Você tem que tratar desse mesmo jeito. Com carinho, botando ela pra cima, mostrando que ela pode ter uma vida diferente, porque isso vai fazendo a mulher se dizer, não, eu posso. E chega um momento que ela sai. Você está falando assim, ó, bateu, a gente está falando, bateu. Bater, matar não é o último crime, não. É o último caso. Um crime é coagir a mulher, entendeu? É oprimir. Tudo isso é crime. Às vezes o crime maior, né, é o psicológico. O próprio Evangelho nos diz que a gente resiste melhor a uma ofensa física do que uma ofensa moral. E quando você tem uma ofensa moral e que depois você para e diz, a culpa foi minha, não tem que o outro vai dizer de você. Imagina como não está essa cabecinha. Cabeça dessa mulher. Então a gente não tem que julgar essa mulher por isso. A gente tem que procurar fazer com que ela raciocine melhor, que ela saiba que ela não está só, que ela tem opções, que ela tem direito de escolha. Aproveitando logo isso que eu estou falando, eu vou falar uma coisa aqui. Pegando a palavra de Josa, quando ela falou do lixo, todo mundo limpava, mas o homem tinha que jogar fora. Isso é preciso coerência, gente. Você falou na condição física do homem e da mulher, e a condição física do homem é exatamente para isso. Eu costumo dizer, uma vez eu fiz uma palestra e citei isso, que essa condição física do homem e da mulher é como do burro para o cavalo. O cavalo é para correr, um negócio maneiro, e o burro é para carregar carga. Mas os dois são animais. Então tem que ter essa coerência. Agora, o que não pode é a mulher, depois que sabe tantas barbaridades que os homens, culturalmente, que isso é uma cultura, né? Acontece, e hoje ela acha que modificar isso é fazer as mesmas coisas que ele faz, é se comparar. Ele não é. Foi o que Jesus disse pra gente, a mulher sábia edifica a sua casa. O que é edificar a sua casa? É ela se impor, não era ser submissa. Uma vez eu fui na delegacia, eu tive um problema com uma companheira que eu tinha, aí eu sempre tive medo de me envolver em problema com mulheres, né? Eu sou frouxo pra caramba. Aí
Ela puxou até uma faca e com misericórdia, corri. Aí eu cheguei, fui na delegacia das mulheres. Quando eu cheguei lá, quase eu volto sem dizer nada. Porque a gente que me atendeu disse assim, ainda bem que o senhor veio aqui, porque quando uma mulher chega aqui, ela já tem 50% de razão. Naquele momento, eu parei e disse, meu Deus, isso é um absurdo. Mas depois eu entendi que a luta que elas estão tendo é muito grande. Mas também a gente não pode deixar um parâmetro de lado da igualdade. O que nós estamos precisando, o que nós estamos lutando é a igualdade de condição. Igualdade de condição, a minha igualdade de escolha. E não a minha igualdade de separação, não. Chegou aqui, você já tem 50%, você nada. Agora você que vai provar. Não é isso. É parar e ouvir os dois. E a mulher, hoje, mais do que nunca, ela precisa se impor, não pela mesma violência que o homem praticava, e pratica ainda. Pratica, mas ela procurar se impor. E graças a Deus estou procurando. Mas ainda existe uma pequena minoria que acha que tem que fazer isso. Eu sempre relato também isso. Uma certa feita aqui, eu estava trabalhando de Kombi aí, fazendo serviço, e estava fazendo aqui no setor C, aí chegando no setor C, antes daquela igreja Assembleia Universal, tinha uma casa de limpeza ali. O camarada trabalhava no negócio de internet, aí veio a mulher conversar com ele, tá? Depois a gente conversa, eu do outro lado. Ela não, aí foi a mulher puxar para ele, e por lá, deu um murro nas caixas dos peitos dele, que é isso, pode estar no meio da rua, ai, que não sei o que. Daqui a pouco o cara olhou assim, aí quando ela veio em cima dele, pegou o negócio no chão, ele correu, aquele é igual a mim, frouxo pra caramba. Correu, entrou na ótica, que tem ali bem em frente, não tem uma óticazinha? É até de uma amiga minha ela. Entrou ali, a mulher foi atrás, aí a dona fez, epa, aqui não senhora, pode ir embora, vai procurar sua confusão longe. É esse o posicionamento da mulher? Não é, gente. Mas quem presta atenção, tudo, como eu estava falando, tudo tem o quê? Tem pessoas que exageram. Exato, é. O ser humano, porque nós estamos na guerra, temos tanta coisa assim, porque no ser humano, tudo que é bom, ele consegue puxar para o lado negativo. Então, a mulher, a maior parte, quer o quê? Direitos iguais e quer respeito. É respeito. Mas muitas, por causa dessa lei, que sabe que está sendo mais para a mulher, por causa de todo esse envolvimento de homem que está matando a mulher, elas aí começam a exagerar. A exagerar. Então, isso aí é do humano. Isso, infelizmente, é do humano. É do humano mesmo. Por isso que eu não sou uma delegada, Deus não deixou. Entendeu? Porque ele sabia que isso ia ser um atraso na minha evolução, se eu fosse uma delegada, vou fazer um poder desse, não, sabe? Ia ser um atraso na minha evolução, Deus disse não. Fica aí, não vai ser essa encarnação que você vai ser delegada. Amiga, outro dia eu estava no posto de saúde onde tinha vacina, aí tinha um senhor conversando comigo sobre essa questão do transgênero, e aí, baseado no que Cunha falou, eu achei engraçado, eu saí gargalhando, ele não viu não, mas eu achei muito engraçado, ele falou assim, esse negócio de lei da penha, ele ia bater com a minha lei, de não da penha. Ele disse assim, minha mulher, se eu vacilar, eu tomo na cara, pode pra cima de mim, me dá na cara, eu vou bater pra cima, mas deu jeito, eu saí. E aí a gente dá risada, mas você vê, essa é a Lei Maria da Penha tem, não tem o João da Penha, vamos dizer assim, porque você não vê mulher matando um homem. Né? Você não vê uma mulher porque já foi estrupada ou foi falar alguma coisa porque está com a roupa curta. Ou porque há outros que não quer, porque hoje a mulher volta porque não quer. Você cansa de ver homens com, como é que chama, o cofrinho, né, aparecendo, com a calça cá embaixo assim. Eu nunca, sem camisa, eu nunca vi nenhuma mulher pegar ele na raça. Existe isso? Então, por isso que existe a Lei Maria da Penha, porque o homem ainda se acha no direito, no poder de achar que a mulher é propriedade dele. Quando tiver essa igualdade, não vai ter Maria da Penha, não vai ter João da Penha, José da Penha, Antônia da Penha, não vai ter. Agora, como o Cunha disse, não tem a igualdade no sentido das coisas, né? Porque agora mesmo o homem tem que ter muito cuidado com tudo. Porque
não aqueles que fazem as barbaridades, mas vamos supor assim, Elísio passa por perto de uma mulher, se ele tocar sem querer com o braço no peito dela, É assédio. ela diz que é assédio. Não vão verem a circunstância, o que foi aconteceu. Ela disse que ele tocou, acabou. Ela está certa, é a razão, e ele está frito. Mas aí é o que a gente voltou a falar. Tem mulheres e mulheres. Não, porque agora não pode dizer nada, se você disser qualquer coisa, é assédio. Ô, José, E não tem outra isso não, é isso que eu tô dizendo. Mas se você prestar atenção, as brincadeiras que tinha antes, hoje a gente começa a perceber, né? Mas as brincadeiras que os homens faziam com a gente achava interessante, porque naquela época não existia ninguém, ó, deu aquela luz a gente. Quantas vezes a gente passava, vou fazer uma expressão aqui meio... Aí você passava e falava, e dizia aquilo, hoje você não Não faz. vá longe, não. Minha neta passou, saiu de casa para ir para a escola. Aí ela não estava com a faca na escola, porque ela ia fazer uma apresentação. Estava com um vestido, assim, nesse material, que fica todo grudado no corpo. E ela é toda avantajada, toda bonitona, né? E aí, quando ela passou na praça, tinha uns 5 meninos, eles assim, gostosas, saíram todos 4 atrás dela, até uma certa parte. Depois eles pararam e ela foi embora para a estação. E por Então, isso aí, né? E por isso que tem essas leis mais severas, porque o homem se dá o direito de Então, antes tocar. era muito mais, né? A É, gente porque via agora muito mais. existe esse lance do, vou dizer, do medo, mas por quê? E aí a gente vai começar a trabalhar, eles vão começar a trabalhar, e daqui a um ano, uma coisa, isso já não é tão difícil, mas agora é, porque existe essa cultura de passar uma menina e você olhar com aquele jeito, falar com o outro, né, que ali eu pego, ali eu faço, acontece. E isso, alguém se sentia bem quando passava e o homem dizia isso? Olha, ali no Paraíso do Futuro, hoje quando eu passei no final da escola, tinha um rapaz sentado no passeio do Paraíso do Futuro, sem camisa, só de short, todo tatuado. Passou uma mulher, uma jovem, e fez, gente, eu vou falar, viu que ela disse? Eita, mas que cara lindo e gostoso. Ele simplesmente levantou e disse, quer experimentar? Ela disse, vai procurar o que fazer. Mas é quem mexeu com ele, essa daí foi errada. Porque ela foi mexer com ele, quando ele deu a resposta, ela não gostou. Mas Tem esses detalhes também, né? Presta atenção, tudo isso a gente tem de fazer uma avaliação. Isso. Tudo bem, ela não tinha de falar isso, mas ele podia ficar quieto, porque quantas vezes o homem diz certas coisas pra gente, você volta pra ele e diz, É. você É isso que eu quer, quero você dizer. não sei quem. Não, a gente passa todo escabriado, ou então, assim, se imbecil e segue. A gente não- é isso que eu quero dizer, entendeu? Do relacionamento que o homem quer ter com a mulher, que é sempre sem respeito mesmo. Brincadeira idiota, que são brincadeiras idiotas. No meu tempo, a gente achava que era normal, porque todo mundo fazia, né? Mas hoje, se a gente analisar, isso está desfazendo a mulher. Hoje nós temos, né? Daqui a pouco termina, mas tinha muita coisa para conversar, meu Deus, sobre isso. Tem que ser domingo, é de manhã. Hoje nós vamos perceber uma coisa, que o quê? Como o Cunha falou, quais são os tipos de violência, tirando já A morte, a morte, né? A tapa. alejar, essas coisas. Nós temos o físico, nós temos o psicológico, que é aquele que nós conversamos, que fica, ô meu amor, não saia com essa roupa não. Não tem aquela música de Roberto Carlos? É ciúme de você, se você, né, mostra aquela roupa, ele diz para ela não sair, mas isso tudo é o quê, meu amor? Ciúme é muito amor e não é. Não é, não. Não é. É o quê? Ele se acha no direito, ela tem de fazer o que ele quer. Sair com a roupa que ele acha que Que ele deve. acha que deve. Né? Tem a parte moral também, que é esses que a gente terminou de falar, que é desvalorizando a mulher. Se você sair com essa roupa, você está parecendo tal coisa. Se você vai botar esse batom vermelho, já viu uma mulher casada fazer isso? E seus filhos? Isso tudo são violências, né? Patrimonial. É o que isso? É o que? O homem tira a mulher do emprego e a mulher não tem direito a nada. Se vai no mercado, ele que paga. Se a mulher quer comprar uma roupinha, tem que chegar para o dito, né, coisa linda da vida,
Você divide o dinheiro. Se ele disser que não dá, vai ter que ficar do jeito que está. Não é? Ou então, ela trabalha, mas ele que diz como ela vai gastar o dinheiro dela. Eu faço isso. Eu tô vendo a cara de Daniela, com certeza. Com certeza. Todo mês eu tenho que ver o contra-cheque. Com certeza. Ilusão também se vive. Gasta à toa. Tem os compromissos que não pode ficar para depois. Tem a violência simbólica. O que é isso? Você usar o corpo da mulher, que hoje nós sabemos, hoje antigamente tinha até mais, né? Principalmente mulheres negras, por ter muito seio e muita poupança, de o quê? O carnaval era representado para outros países nesse sentido, né? E quando chegava aqui, as mulheres eram assim, tinha pacotes, como ainda tem hoje, Ainda né? tem. Mas, quer dizer, tudo ainda tem uma proporção que hoje a justiça, se for você falar, descobrir, aquela pessoa vai ser processada, vai pagar alguma coisa. Isso já é importante, antigamente não, todo mundo achava normal. A mulher negra como um símbolo sexual, né? Você pode prestar atenção, você não vê jogadores, nem de futebol nem nenhum, com uma sunguinha, né? Com uma roupinha. As meninas, elas até protestaram uma vez, quais são as roupas das meninas? É o shortinho curtinho. Shortinho meio curtinho, e a gente sabe que elas pulam, que elas... Né? É. Aqueles topzinhos, o que é isso? Eu tava falando isso acho que foi um mês passado que eu tava no Rio. Porque o homem com short cai embaixo. Porque a mulher, mesmo a mulher atleta, ela tem de quê? O corpo dela é mais importante do que ela como atleta. E é uma verdade. Agora eu vou dizer uma coisa. E aí eu vou discordar só um pouco de você. Não é a administração que obriga ela não. Sabe por quê? Que ela aceita. E eu vou lhe dizer uma coisa, se você vê hoje, eu estava observando outro dia, né, também aqui, foi aqui, passou. Aí a mulher, primeiro, 2 carros. Aí a mulher, estava chovendo, a mulher com capote, capuz, que estava fazendo frio, e o shortinho cá em cima. Quer dizer, o frio dela era só daqui para cima. E o companheiro que estava com ela, também de capote, e um bermudão cá abaixo do joelho. O que é que a gente vai dizer sobre isso? Isso quer dizer o quê? Isso é moda, o homem sai com essa roupa, a mulher, como diz, como foi colocada a mulher naquele coisa de que seu corpo, hoje em dia, quantas meninas morrem porque fazem plástica, falta o seio, porque tem de agradar, porque a sociedade quer você jovem. Olha, presta atenção no que eu estou dizendo. O que eu estou falando, presta atenção, o que eu estou falando não é que ela não tenha que vestir, não. É pra gente fazer uma comparação que às vezes ela não é obrigada a fazer, ela faz que ela se gosta, ela quer se sentir bem com aquilo. E tudo bem. Homem tem de falar alguma coisa. Não tô. Tudo bem. Mas eu estou dizendo, na parte do futebol, são os patrocinadores que botam aquele tipo de roupa, porque aquilo chama atenção. As mulheres bonitas, as jogadoras aqui no Brasil nós sabemos que são mais negras, porque nossa raça é a raça negra, a preta, nós somos pretos, apesar da gente achar que não quer ser preto, mas nós somos. Então, são aquelas meninas, né, que tem um bumbum grande, se você vê o americano, não tem nada disso, mas todas elas vestem roupas assim. Então, você vê como é o quê? É o símbolo da mulher é o corpo. Não é a inteligência, não é o que ela pratica, não é o cargo que ela tem. O corpo vem em primeiro lugar. Você falou no carnaval. Carnaval tem a porta-bandeira e tem o mestre-sala. Repara a roupa dos dois. Repara a roupa dos dois. Como é? A do porta-bandeira, aquele shortinho cá em cima, cheio de Tem pena. samba, é sensual. O mestre-sala é paletó, chapéu, calça comprida. Mas é cultural, gente. É Mas cultural. é preciso mudar isso. Sim, mas aí a gente vai mudando com o tempo. De hoje, muitas mulheres não aceitam, elas reclamaram sobre essa roupa. Exatamente, Então, é. nós vamos percebendo que esse símbolo sexual não tem necessidade. Não tem Nós temos de necessidade, ser não tem. conhecida pela nossa cultura, pela nossa moral. E é isso que nós estamos querendo.
Né? Lógico que tem uma minoria, mas assim, que não está ligando, mas tudo é assim. Né? Ninguém é 100%. Não? Seria bom se fosse, mas não é. Mas vai chegar lá. Não é? Então, gente, como daqui a pouco vai acabar na o hora tempo, não é até... Passou do seu tempo. São 8h20. Termine, vá. Aí, gente... Eu vou fazer, olha, vou marcar um seminário para você falar sobre isso aqui. Vai passar a manhã toda. Agora vamos mais ligeiro. Uma coisa que eu quero perguntar a vocês. Se nós, no mundo, somos mais o sexo feminino, vamos dizer assim, somos mais mulheres do que homens, por que as mulheres não votam nas mulheres? Por que na política são mais homens do que mulheres? A culpa é das mulheres. Lógico, isso aí. Outro dia eu tava... Mas como eu estava conversando com Nunca sobre isso? votei em mulher. Ah, eu voto. Nunca votei. Eu já votei em homem, mas de um tempo pra cá, eu pesquiso e só voto em mulher. Sabe por quê, gente? Votar só por votar na mulher? Só por Não, votar porque não aquela é. mulher tem que ter um... Não é só votar na mulher. Não. Você pode pesquisar. Pode pesquisar. Justamente, eu não tinha nem... Você pode pesquisar e tem muita Aliás, agora mulher. vocês falaram, eu Competente, tem lembrei. mulher muito Votei competente uma na vez em política. Lídice da Mata ainda, ó. Lídice da Mata. Só é você eu lembrei. pesquisar que você vai achar uma porção de mulheres. Vai, que tá fazendo um isso. monte. E se nós, mulheres, Que é perfeita, Salvador. Vocês não vão sair junto. Peraí, pra Rita continuar. Bora, Rita, vai. hoje está falando, por isso que eu queria que fosse círculo. É. Se nós mulheres, preste atenção, por que no Congresso a maior parte dos projetos em favor da mulher não passa? Por que será? Porque só tem mais Só homem. tem homem, a maioria é homem. Então, gente, vamos fazer uma reflexão. Eu não estou dizendo para vocês votarem em qualquer mulher, não é isso. Como não devem votar em qualquer homem. Tem que fazer uma Exatamente, pesquisa, é. né? Então vamos pesquisar as mulheres. Quais são as mulheres que eu posso botar no poder? Que vai ajudar. Tá? Então precisamos, como mulher, fazer isso. Porque nós somos mais mulheres, tem mais mulheres votando do que homens. E quando chega lá, vê a lista, só tem homem. Nós não confiamos nas mulheres, nós não acreditamos que uma mulher tem capacidade de estar ali. Olha. Tânia botou Tá, no Tânia. primeiro. Não, eu ia falar assim, que eu assisti na televisão, o pastor Silas Malakai, ele afastou uma cantora gospel de todas as igrejas que ele coordena. Ela é proibida, ela teve que ir para uma outra denominação. Saiu dele, porque ela expôs a vontade, o interesse de se candidatar, de entrar na política. Ela já foi, desde aí. Ela devia processar ele. Ela foi oprimida. Ela falou com certeza, com certeza. Né? É religião para fazer isso? Não. Na congregação dele, ele não queria mulher na política. Aí, Fora aquelas mulheres do Rombuca ainda existem, né? cultural ainda existe, né? Que ele tem várias mulheres, ele vai na frente e as mulheres vão atrás, porque elas não podem passar na frente. Graças a Deus, o Brasil já está bem melhor, né? Mas temos muita coisa ainda para fazer. E aí, gente, uma coisa que aí eu vou fazer umas perguntas. Né? Não, mas aí qual o papel que você acha do homem na sociedade? Qual o papel dele? O homem, você fala do Homem, sexo masculino. Não é o... E aí, o que, é que vocês acham? tanta coisa. Ué, vamos dizer algumas? Se for falar sobre o evangelho, o homem no mundo, aí vai ficar difícil. Porque são tantas atribuições do Então, homem. gente, é isso, vamos dizer aí. A gente fala que o homem tem que ser o quê? Hoje está passando muito na televisão, propaganda, do homem defendendo a mulher. O outro homem. Você não entra mais aqui, você fazer isso com ela. Eu estou achando muito interessante que essa mentalidade já está mudando. Né? Porque essa mentalidade, peraí que eu respondo isso, mas essa mentalidade, isso é importante que você falou, para não esquecer porque já vai acabar. Como é que nós, como mulheres, e homem também que tem aqui, podemos mudar esse machismo?
É o que ela falou. Se eu estou aqui brincando com Cunha, com Elise, a Elise faz uma brincadeira idiota em relação à mulher, eu não tenho que achar graça, eu tenho que chegar para ele e dizer, Elise, você acha isso legal? Você não precisa fazer isso. Eu estou do lado dizendo, Elise, é brincadeira que você está fazendo. Entendeu? Você tem irmã, tem mãe, tem filho. É isso, você tem vezes que o homem faz, porque já está tão acostumado que nem percebe que isso é uma violência contra a mulher. Então, nós podemos fazer, o homem que já está mais antenado para isso, pode chegar para ele e dizer, não faço mais essa brincadeira não, que não é legal, e falar. Se eu fosse com o seu irmão, o que você achava? Né? Então, essas coisas nós podemos mudar. Como é que a gente educa nossos filhos? Era isso que eu ia dizer, que está muito debatendo isso. Eduquem seus filhos, homens, a respeitar as mulheres, que não deve fazer, e as filhas a não ser submissa, Não aceitar. e não aceitar essas coisas. É isso que está batendo muito na tecla em todos os lugares. Deixa de novo, porque ela está balançando aqui. Mas para a gente fazer essa educação, como é que a gente faz em casa? É o ventilador. Nós temos que educar nosso filho como nós educamos nossa filha, porque dentro de casa não existe esse lance de ele é menino e ela é menina. Se ela lava o prato, ele tem o dia dele de lavar o prato. Né? Se ele faz uma brincadeira dessa como ela fez, nós temos como mãe de chegar para ele e falar o respeito. Se ele tá cheio de namorado, todas essas namoradinhas dele, que vai na minha casa e eu acho lindo, quando ele estiver maior, o que ele vai fazer com a esposa dele? Ele vai achar que isso é normal, se minha mãe aceitou eu levar várias namoradas. Então a gente tem que cortar isso. Se a gente vê, um menino aí, tá cheio de namorada, como é que a gente diz que ele é? Ou é um garanhão, é macho. Se a menina tem opção de namorada, como é que nós falamos dela? Piriguete. Uma porção de adjetivos bem que desqualifica a mulher, não é verdade? Vou falar rapidinho, né? Porque tá cortando. Meu filho, quando ele era solteiro, e ele começou a namorar com a mãe dos filhos, que hoje ele não é mais casado, né? Se separa. Mas ele ia sair com os amigos e virou pra mim e disse, minha mãe, se ele quer ligar, a senhora disse que quando eu tô dormindo, tava com dor de cabeça, você tá, assuma o seu saco. E se ela ligar, eu vou deixar sair com seus amigos. Isso já Quando você chegar, você se resolva com ela. Isso já aconteceu comigo, né? Entendeu? Quando ela A gente a convida, a gente aceita. Aí um dia ele vai sair com os amigos, outro dia ele vai sair com outra. E quando ele vê o pai fazendo isso, ele vai achar normal. Porque se minha mãe achar normal eu fazer, então meu pai pode fazer com ela. Duda, uma vez, porque Duda, quando era mais nova, ela era danadinho, né? Aí namorava certo com a menina, certinho, a mulher na minha casa, o pai, todo mundo. Chega uma dama, chega outra. E Patrícia vinha também, né? Aí a pessoa ainda já sabia, todo mundo correu pra pegar a menina e ver se mandava a menina embora. No outro dia eu peguei um molequinho e disse a ele que eu não criei um moleque, eu criei para você ser um homem. Então, ó, nunca mais ele fez. Se eu achasse legal, se a menina mentisse, ficasse fazendo coisa, como é que ele seria? Então, gente, é isso, é nesse processo que a gente educa, porque para esse homem, esse menino chegar a homem, ele tem que ter o quê? Exemplos dentro de casa. Não? E eu não posso achar engraçado o menino ter opção de namorada, porque ele é macho. Ele, ó, como ele é. E a menina, por que a menina não pode ter opção de namorado também? Tinha um ditado, né, que os homens falavam com orgulho, né? Quem tivesse umas cabritas que Minha avó dizia isso, meu bode tá solto. Olha a expressão, quer dizer, eles podiam pegar todo mundo. Era com orgulho isso. E as meninas não. Então, hoje, nós já estamos conseguindo mudar isso, né? Outra coisa, porque como é que nós mulheres olhamos uma mulher na rua, uma prostituta, como é que a gente olha ela? Quando nossos maridos arranjam uma mulher na rua, o que é que nós falamos? Nosso marido é o culpado? Não, aquela mulher que é vida fácil, que é outros nomes que eu não vou dizer aqui. Vida difícil, E
Então, a gente tem que prestar atenção, a gente como mulher, sim, porque ela não foi na minha casa, bateu e disse, eu vim namorar com seu marido. Ele que procurou ela, quem tem que respeitar, me respeitar? Porque ela não sabe, ela não mora comigo, ela não tem filho comigo, ela não sabe se eu sou casada. Ele que tem que respeitar. Mas nós colocamos que a mulher que é culpada é agredir. E às vezes vai até agredir a mulher. Agredir, aí diz assim, mas o homem é assim mesmo. Deu moleza, tem que pegar. Não. Quantos homens dão moleza pra gente? A gente fica pegando todo mundo? Então é isso, gente. Nós somos moldadas às coisas que não tem necessidade. E moldamos os homens como se eles fossem o rei da cocada preta, o dono do mundo. E nós estamos vendo o que estão fazendo ali, né? Então, precisamos perceber isso, né? O negócio de ver uma mulher com a roupa muito curta. A gente gosta de falar, tudo bem que você não gosta da roupa, você não acha legal. Mas você não tem que desfazer, a roupa é dela, o corpo é dela. Nós temos de respeitar tanto a mulher, principalmente o homem. Então, é assim que a gente começa a educar nossos filhos. Outra coisa engraçada que eu vejo muito é, tem um menininho pequeno, aí tem uma menininha, né? Aí a menininha bonitinha, o menino vai dar um beijinho na menina sem nenhuma maldade, que é criança. Aí os adultos fazem o quê? Tá namorando. Você viu, tá namorando, você viu, faz ser danado. Aí já desperta de uma criança uma coisa que foi carinho inocente. Então tudo isso, a gente vai criando aquele homem que hoje está na rua matando a gente. Então vamos mudar isso, vamos começar a criar nossos filhos, a pegar a roupa do chão, se ele largou lá, a toalha molhada que ele largou. Hoje é dia de faxina, os dois fazerem. O namorado só tem um, pelo menos na minha casa só entra uma. Lá fora eu não sei, mas se você educar, ele vai se comportar. Se tem relações sexuais, é o quê? Tem que ser o quê? Se ela quer. Se a menina quer, não é? Ah, porque ele é homem, os hormônios, o homem não pode. A menina deu bola, tá com aquela roupa, vem namorar comigo, ali no escurinho. Não, meu bem. Porque esse desejo que você tem, ela também tem. Só que ela o quê? Ela se controla. Se controla primeiro pela sociedade que vai condenar ela. Se controla porque ela que fica grávida. E essa coisa linda, homem danado, machista, aquele homem forte, vai largar ela com o filho, porque aí ele não é mais homem, ele é um moleque, né? Porque ele só quis, não digo usar, mas ele só quis ter relações e não cuidar do que é dele, porque o filho é dos dois. Então, gente, é isso. Eu queria ter mais outras coisas. Vamos marcar o seminário? Vamos marcar o seminário sobre isso? Eu estou deixando isso só para você fazer uma reflexão. Aí eu botei o quê? Será que nós temos empatia mesmo? Será? Porque, pelo que eu vi aqui, a gente não tem empatia com a prostituta. Nós não temos empatia com a mulher que está namorando com o nosso marido. E ele que foi procurar, ele que respeitou a gente, né? Nós não temos empatia quando aquela menina está ali com aquela roupa e o cara passa e... Então, gente, é isso, viu? Obrigada, espero que eu tenha passado, que eu tinha vontade de passar para vocês, né? Vamos marcar um seminário. Isso aí dá um seminário. Bom, gente, depois dessa brilhante explanação, eu agradeço. E convido a voltar mais vezes, quem sabe para um seminário, que maravilha, né, gente? E encerrando, né, a nossa primeira parte, essa parte da doutrinária, da explanação, vamos passar também para a segunda parte, né? Que é o momento da fluidoterapia, o momento do passe. E peço que quem ficar na casa fique tranquilo, a mesma calmaria, a mesma alegria no coração, mas para que a energia também não seja comprometida, né? E a gente possa seguir fazendo as nossas atividades lá dentro da sala. Tá bom? E eu vou convidar a nossa Vitinha para fazer a prece final, né? Vitinha, novamente aqui, por favor. Vamos, pessoal, nos acalmar.
e pensar, refletir um pouquinho sobre tudo isso que nós falamos aqui. Pedir sempre ao nosso anjo da guarda, esse ser paciente, que está sempre do nosso lado, nos incluindo por bem, mesmo quando a gente não ouve, a maior parte das vezes, mas Ele está conosco. Agradecendo a Deus por esse momento, por essa vida aqui na Terra, apesar das dificuldades. Agradecermos por sermos mulher. Ser mulher, pelo menos para mim, é maravilhoso. Ser mulher é trazer ao mundo seres que são maravilhosos. É a criação divina. Então, gente, vamos agradecer e dizer assim: Pai que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas à medida que perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em novas e em velhas tentações, mas nos livre agora e sempre de todos os males. Que a gente consiga dormir essa noite, quem sabe, e na espiritualidade, e ouvir mais um pouquinho sobre o direito das mulheres, o direito dos homens e os nossos deveres como seres humanos que somos. Assim, com essa oração, nós encerramos a primeira etapa de hoje de uma maneira diferente nessa nossa doutrinária. É o Espiritismo incentivando o respeito e o amor às mulheres. Então, encerramos essa nossa etapa de hoje, essa primeira etapa, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E que Jesus nos conceda uma boa noite.